Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que nos acompanha pela internet, casa, à distância. Sejam todos bem-vindos à nossa atividade sábado. Todos os sábados, 4 horas, terças-feiras, às 8h30 a gente tem essa atividade, que é uma atividade de doutrina e passe, exposição de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e num segundo momento nós temos os passes para aqueles que quiserem. Na ordem sequencial que a gente vem fazendo do Evangelho, o capítulo de hoje é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Se vocês que estão vindo pela primeira vez, ou o pessoal que já nos acompanha e gostam das atividades, encontram respostas, algum consolo para a vida de vocês, nos ajudem a divulgar, entrem no nosso canal, compartilhem com os amigos, com os familiares, para que o conteúdo possa chegar a mais pessoas, tá bem? Que vocês possam, que todos nós possamos na tarde de hoje, então, se voltar para o que vai ser dito, usar para a nossa vida, para nós mesmos, nos questionar, olhar honestamente para dentro de nós, quais são as nossas dúvidas, quais são as nossas escolhas, quais são as consequências, os conflitos que estão gerados a partir disso, para que os ensinamentos de hoje possam fazer algum sentido, completar aqueles espaços vazios dentro do nosso coração e a gente consiga encontrar um caminho melhor para seguir a partir de agora. Tá bem? Então, uma boa atividade a todos nós. Passo a palavra para o Geiso. Boa tarde, pessoal. Capítulo 16, então. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido essa frase, é uma frase bastante repetida nos meios religiosos. Mamon é uma divindade pagã dos povos do entorno do povo hebreu, que acreditavam em muitos deuses. Alguns desses povos tinham uma divindade voltada para as riquezas materiais, para o dinheiro, esse tipo de coisa. Existiam outros povos com outras. Mas essa aqui teve uma influência maior, tinha uma influência maior dentro do povo hebreu. Então, muitos deles, quando estavam interessados, necessitados, queriam aumentar o seu dinheiro, as suas riquezas, as suas posses, de forma camuflada, sem que os demais soubessem, porque o judaísmo não permitia a entrada de outros deuses no meio do povo, na crença do povo. Então, eles faziam oferendas para esse Deus. E por isso, Jesus, sabendo disso, sabendo disso que acontecia, vamos dizer assim, por debaixo dos panos na sociedade, e todo mundo sabia que acontecia, mas ninguém, não era tomada uma atitude específica para terminar com isso, ou não se conseguia terminar com isso, porque o interesse do povo em obter dinheiro, em obter riquezas era maior. Jesus fala disso num determinado momento, que é uma frase, uma passagem bem curta, que vocês encontram na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, diz assim, é ele falando, é Jesus falando para o povo. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Era a prática, então essa que eu referi. Então, normalmente quando a gente ouve nos meios religiosos essa frase, logo vem aquelas questões antigas, batidas, de que então, para poder ter uma relação emocional, moral, religiosa com Deus melhor, a pessoa tem que ser pobre. É isso? Surge como questão. Existiram diversas correntes religiosas, alguns grupos dentro da Igreja Católica que acreditavam nisso. Os votos de pobreza
falavam exatamente disso. A pessoa acreditava que, em função de não ter contato com dinheiro ou riqueza, isso lhe garantiria uma estrutura espiritual, uma posição, às vezes, depois da morte no mundo espiritual, no céu. E essa dúvida, ela permanece até hoje. A gente, na verdade, pensando materialmente, a gente quer coisas boas, quer ter dinheiro, quer poder comprar, viajar, quer não ter necessidades, quer não ter limitações materiais, porque as limitações materiais sempre são um incômodo para os nossos desejos momentâneos. Então, a gente prefere pensar e se voltar para isso e dizer assim, bom, se as religiões então vão me impor que eu não posso então ter essas coisas que eu tanto gosto, então eu deixo a religião para lá e sigo aqui eu com a minha vida e as minhas coisas, porque afinal de contas, sou eu que pago as minhas contas, eu que faço as minhas escolhas. O que é verdade. Mas a interpretação dada nesses processos religiosos, ela é extremamente limitada. Como sempre aconteceu em diversos outros aspectos, ela foi tomada ao pé da letra. E o que isso significa dentro desse contexto de hoje? Uma relação de priorização interna. Vocês notem que é bem possível de ser visto isso. A gente traz vai priorizando esses objetivos imediatos, esses desejos, aquilo que a gente julga que vai nos fazer feliz. Então a gente quer trabalhar, quer comprar, quer ter mais, quer estabelecer posse sobre as pessoas, quer, enfim. Só que eis que a vida continua acontecendo e chega um momento em que essas coisas elas são insuficientes para continuar nos proporcionando estabilidade. Se eu me sustentava em ter dinheiro, por exemplo, em ter coisas, em ter um status, um cargo, um emprego, a minha posição, eu fico doente. E aquela estabilidade, ela rui. Tem uma doença mais grave, já fico cheio de preocupações, por mais dinheiro que eu tenha, por mais que eu tenha plano de saúde, não há garantias da minha sobrevivência. Eu fico com medo, eu fico inseguro, eu procuro apoio, auxílio das pessoas à minha volta, tento me sustentar para não ruir. O que mesmo assim nem sempre eu consigo. Nesse momento, toda aquela vida, aquelas buscas, aquele direcionamento, não tem mais razão de ser. Ele perde muito da sua importância. E aí me faz falta o outro lado, a parte da estrutura emocional interna para lidar com a vida. Como que eu passo por isso? Como que eu passo por esse sofrimento? Como que eu atravesso ele? Se aquilo ali foi o meu centro de importância, eu botava todas as minhas fichas ali, eu queria aquilo ali me fazia eu me sentir bem. E agora que eu perdi, eu não tenho mais nada. Eu não procurei estabelecer outras bases de priorização, quer dizer, qual é a verdadeira importância disso? Tem uma importância relativa? Tem uma importância relativa. Facilita muitas coisas? Facilita. Mas se eu não desenvolver uma capacidade de lidar com problemas, eu vou ruir. Porque se vocês forem ver,
Tudo na matéria dá problema. O dinheiro acaba, a saúde se depaupera, as pessoas à nossa volta adoecem também, morrem. Tudo em cima do que a gente monta muitas vezes uma vida, tudo que a gente prioriza e acha que está tudo bem, está tudo certo, a gente vai voltar para aquela nossa vida, para aquela nossa casa, para aquela nossa estrutura, para aquela nossa sequência, para aquele nosso trabalho, acaba sem que a gente antecipe, ruindo muitas vezes. E isso traz embutido, com toda a dificuldade e sofrimento que gera, uma lição. E essa lição é uma lição justamente de nos dizer, de nos informar que a gente não desenvolveu o outro aspecto. Então, quando Jesus fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, ele não está falando que é um pecado. Ele não está falando que se alguém fizer isso, vai acabar sendo punido por Deus porque está tentando fazer isso. Ele está dizendo assim, não tem como. Não tem como. Não são dois seres que vivem dentro do teu coração. Dentro do teu coração vive tu. A tua base emocional. E essa base emocional, ela vai te colocar numa priorização de um tipo de coisa ou de outra. Quando tu vai lá e tu acha que tu vai negociar externamente com isso, então se eu não posso servir a Deus e a Mamon, eu vou então servir a Deus. E servir a Deus, segundo a má interpretação, inclusive do que foi o nosso capítulo da semana passada, fora da caridade não há salvação, eu tenho então que fazer caridade, que eu confundo com assistencialismo. E aí eu vou lá e começo a dar coisas para as pessoas. Então eu estou servindo a Deus. Mas dentro de mim, as minhas prioridades continuam sendo as mesmas. Eu não aprendi a lidar com dificuldades e ausências, com carências e problemas. As minhas soluções não aumentaram. Então, quando a vida me trouxer o problema, lá vou estar eu, com as calças na mão, o perdão da expressão, em dificuldade, sem saber como resolver, desesperado muitas vezes, triste, abatido. Se eu fosse efetivamente buscar soluções, nesses exemplos todos que eu dei, e eu me esforçasse para entender qual é esse objetivo da vida, quem somos nós, entendesse que nós somos espíritos imortais, e que quando a gente morre, a vida continua, e que a gente leva para o pós-morte a consequência do que nós somos, e as nossas características continuam inalteradas, e que ninguém vai se perder, todo mundo vai se reencontrar. E isso não fosse uma informação que eu li num livro, eu me esforçasse para colocar ela dentro do meu coração, isso seria servir a Deus. Porque Deus quer que os seus filhos cresçam. E aí, no momento em que alguém da minha família morresse, que eu perdesse alguém, eu teria a estrutura interna para entender que não houve perda. Entendam que isso repercutiria dentro de mim de uma maneira prática. Eu sentiria mais alívio. Eu não sentiria aquela sensação de distanciamento eterno. A sensação de perda. Porque eu não sentiria mais assim. Eu estaria convencido no meu coração, nas minhas emoções, que não funciona assim. Isso é servir a Deus. Isso acontece dentro de uma mudança de prioridade. Notem que eu já não vivo mais como se eu fosse um corpo que tem sensações e bem-estar e quer viver só pro aqui e pro agora para atender os caprichos do momento, as necessidades do momento. Eu começo a viver como um espírito, alguém que é eterno. E, portanto, eu posso me preocupar mais em ter valores internos do que ter valores externos. E aí, na parábola, numa das que aparecem aqui, eu não vou entrar hoje em profundidade nas parábolas, não vou ficar lendo as parábolas, mas Jesus fala exatamente disso. E também muitos de vocês talvez já tenham escutado isso. Não ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem corroem e consomem.
O que é isso? Lugar onde a traça e a ferrugem corroem e consomem. Coisas materiais, que se degradam com o tempo, com a ação dos micro-organismos, dos bichos, das coisas todas. Se perdem. Não se preocupa com isso. Aí ele continua. Em vez disso, amontoeis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os corroem e consomem. Por quê? Porque a figura do céu representa exatamente essa questão espiritual, não material, que cada um de nós carrega consigo. Aí, quando a gente, depois de fazer a escolha de permanecer seguindo Mamon, mesmo muitas vezes vindo a um centro religioso, vindo tomar passe, buscando outras religiões, falando em Deus, fazendo esse assistencialismo e achando que está fazendo alguma coisa efetiva por si, no fim está fazendo um benefício para o outro, mas continua com seus mesmos equívocos internos, a gente permanece vivendo assim, as consequências sempre se apresentam. E isso, a estrutura rui. E o que acontece? Como é que é a forma de manifestação disso? Dor, sofrimento. A gente não gosta de sofrer. A gente quer que passe rápido. A gente quer que nem passe, nem passar por aquilo. Mas é só uma consequência de tudo que a gente priorizou. Se a gente não tivesse chegado num ponto de perda daquilo, que aquilo tivesse se desestruturado dentro da nosso ciclo de importância, a gente permaneceria dentro daquilo. Porque nós nos tornamos escravos daquilo. Emocionalmente dependentes daquilo. Quando chega num ponto em que a vida, pelo seu próprio andamento, sempre nos leva às consequências das nossas escolhas, das nossas priorizações, e a gente descobre o sofrimento, aí a gente muitas vezes quer de novo, aí vai buscar Deus. Então eu vou buscar Deus para passar o sofrimento. Mas como é que a gente busca Deus? Como alguém que quer efetivamente corrigir o equívoco, mudar o centro de importância daquilo que priorizou e lhe fez sofrer para algo mais imortal, mais infinito, melhor, mais saudável, mais pleno. Ou a gente vai buscar Deus porque a gente quer que passe o nosso sofrimento, para a gente voltar para a nossa vida e fazer tudo de novo. E continuar nas mesmas buscas. Escolher tudo igual. Ao que as consequências vão se manifestar iguais de novo. Porque a vida não muda a sua lei. Toda ação tem uma reação correspondente. Quem planta sarças não colhe trigo. Quem planta uma erva daninha não colhe alimento. Bíblico. Representa isso na vida. O contexto das nossas vidas. Representa isso. Escolhas, consequências. Por causa disso, é importante que vocês que vêm aqui, e o pessoal que assiste de casa, e mesmo nós que trabalhamos aqui, a gente nunca perca isso de vista. Que o objetivo da vida, das oportunidades que a vida nos traz, é o desenvolvimento do nosso espírito. Com as lutas, as dores, as renúncias, todas as dificuldades que caracterizam. E que talvez hoje o sofrimento que a gente está enfrentando, mesmo muitos espíritos no pós-morte, estão se deparando com isso agora, depois de morrer no pós-morte, é consequência das nossas escolhas. E que esse sofrimento não causa alegria a Deus e tampouco constitui uma punição. Simplesmente é uma lição embutida dentro da própria vida para acordar os nossos corações para uma coisa nova, para uma coisa diferente. Para um outro tipo de relação, de priorização dentro da vida.
Não tem problema que a gente tenha se enganado. O sofrimento que nós já estamos passando, as dificuldades, as consequências, já são a própria resposta da vida à nossa atitude. Deus não precisa ficar bravo e nos punir. Nós mesmos criamos isso e nos punimos. Aplicando indiretamente sobre nós as consequências. Da parte dele, nasce um novo dia. O sol surge de novo. Para justos e injustos, bons e maus, como disse Jesus também. Porque o mal é alguém que se equivocou. O injusto é alguém que quer a justiça só para si e se esquece dos demais. Está equivocado. Mas nasce como oportunidade de retificação, de ajustamento, de correção. Nós estamos usando os nossos dias para isso? Vocês notem que no passado o primitivismo fez isso de uma maneira tal que foi necessário que Moisés estabelecesse entre o povo hebreu um dia que seria destinado ao Senhor. Nos outros 6 dias podia trabalhar. Aquele 7º dia seria um dia de descanso, em que fosse dedicado ao Senhor. As pessoas faziam ali o ritual de forma meio forçada, porque se tornou uma crença, tinham medo de uma punição, então faziam, mas tinham ansiedade de voltar para os seus afazeres diários. Nós não repetimos isso hoje. Nós não reservamos um tempo, às vezes, para vir na sociedade espírita, e não é uma religião, tomar passe. Porque a gente está meio pressionado por uma dificuldade, ou porque a gente tem medo de não fazer algo religiosamente que Deus fique chateado conosco, a gente não entende muito bem. E aí a gente vem, participa de uma cerimônia, porque se acaba se tornando uma cerimônia, para depois voltar para a nossa vida e continuar fazendo tudo igual. Esperando que, porque a gente foi lá, as consequências se alterem. Deus olhe para nós e diga, não, tu foi lá na religião, então eu vou te poupar, eu vou te proteger. Isso está embutido dentro de nós. Nós somos espíritos que já renascemos muitas vezes, nós já tivemos outras vezes dentro de diversas religiões, nessas encarnações. E essa forma de sentir, de pensar, existe dentro de nós. Por mais que nós não sejamos mais católicos muitas vezes. Mantemos as raízes do comportamento. Então isso aqui existe. Essa atividade ela é feita não para fazer uma cerimônia. Porque uma cerimônia ela é perda de tempo. Tem muita dificuldade, muito problema no mundo, muito sofrimento, muita necessidade de autorreforma que todos nós precisamos fazer para a gente ficar perdendo tempo numa cerimônia. Isso aqui é feito para despertar as nossas consciências, os nossos corações para uma responsabilidade maior, que é, antes de tudo, servir a Deus servindo a si mesmo como espírito. Não é amar ao próximo como a si mesmo? A gente não entende muito bem isso. Depois vai ter um capítulo, nós já passamos, mas vocês podem pegar os vídeos no YouTube sobre esse capítulo. Capítulo 11, se eu não me engano. Não é amar o próximo como a si mesmo? Aí a gente diz que ama os outros, quer se dedicar, quer fazer coisas, mas a gente não faz essa tarefa de melhorar os nossos corações, aumentar as nossas capacidades, que seria a maior demonstração de amor a si mesmo. Então isso aqui é para isso.
O passe vai transmitir energias, ajuda se a pessoa estiver fazendo isso. Se a pessoa vem para uma cerimônia, não ajuda. Porque ela permanece, de novo, dentro das suas priorizações, refratária. Ela escolhe, lá dentro. Imaginem, vamos botar as coisas de uma forma prática. Eu estou preocupado com uma determinada questão material. Meu trabalho, o que eu quero comprar, o relacionamento, seja o que for. Aquilo está me consumindo. Eu estou triste, eu estou abatido, eu estou deprimido, eu estou eufórico, porque uma determinada coisa vai acontecer, eu estou com uma alta expectativa, eu estou ansioso pelos meus ganhos, pelos negócios. Aí eu entro na sala de passe. Essas emoções estão comigo. Elas polarizam a minha energia, o meu entorno. Chamados fluidos. Aí o passista, que deveria ser alguém com valores opostos a esse, alguém que já está fazendo isso, vai te transmitir fluidos, então, de natureza oposta. Mas tu quer permanecer valorizando aquilo? Aquilo continua sendo o teu tesouro, a coisa mais importante da tua vida. Mesmo que tu recebesse alguma coisinha, o que normalmente não acontece pelas leis fluídicas, a pessoa é refratária, esses fluidos não conseguem se misturar aos nossos. Mesmo assim, mesmo que acontecesse alguma coisa, eu iria sair na rua, eu iria voltar e tudo estaria perdido. As coisas acontecem de dentro para fora e não de fora para dentro, como as religiões nos ensinaram. Por isso que nunca funcionou. Por isso que a gente permanece dependente das religiões para se autoestruturar. Enquanto que Jesus e os seus emissários trabalham para que a gente seja livre. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Não para que vocês sejam dependentes, capengas, a vida inteira, disse ele, em outras palavras. A gente não gosta, porque dá trabalho. Precisaria querer entender a vida, se modificar, trabalhar em si, mas a gente não quer fazer isso. É melhor que tenha uma religião que vá lá e diga, não, vem cá que eu faço para ti. Eu te tiro, eu te ajudo. E aí, eu não saio, ou dou uma saidinha e logo retorno. Porque as causas que vivem no meu coração ainda são as mesmas. Então, o convite da vida é um convite de transformação. A gente fala muito na doutrina espírita em evolução. Evoluir é o indivíduo no esforço que faz sobre si mesmo para trocar os seus valores. E isso é difícil, porque a gente estabeleceu tendência e impulso numa determinada direção. Então a gente encontra o automatismo trabalhando contra nós. E resistir, procurar novas emoções melhores, sublimar as nossas, requer muita renúncia, muita dedicação e muito esforço. Compromisso de quem queira fazer isso. Repito, o passe não vai fazer isso. Quando a gente vai pedir ajuda para alguém, a gente vai conversar com alguém, muitas vezes o passista para ali a pessoa e vai conversar, porque percebeu que tem alguma dificuldade, algum problema. Vai na direção da pessoa, senta, depois a gente tem atendimento isolado, chama a pessoa em particular, conversa sobre seus problemas, fala da existência daqueles problemas. Muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa reconhece, chora. Mas depois, como se o objetivo fosse aquilo, fosse chorar um pouco, botar para fora, se sente um pouco aliviado, volta para sua vida e abandona, esquece de tudo. Semana que vem, tá aqui de novo. Não estou dizendo que não venha
Estou dizendo que se só ficar fazendo isso, nada vai mudar. Por isso que lá no final do Evangelho, a gente encontra uma outra recomendação de Jesus. Busca e achareis. É tu que busca. Bate e a porta se abrirá. É tu que bate. Então, não nos esqueçamos disso. Se a gente quer ter estabilidade frente às tempestades e às dificuldades da vida, a gente vai precisar começar a se esforçar para construir. Ninguém pode dar isso para nós. As pessoas podem nos ajudar, podem nos aconselhar, mas a parte de ir lá e fazer ainda sempre vai caber a nós. Isso é que é o livre-arbítrio que tanto se fala dentro das religiões. Deus não obriga ninguém a viver um determinado conteúdo. A pessoa, por reconhecendo o equívoco dos seus, vai ter que fazer um esforço, usando desse livre-arbítrio, ou seja, dessa livre possibilidade de escolha, para fazer algo diferente. Que a gente possa pensar nisso. Até uma próxima. Então, para o pessoal casa, a gente se despede desejando reflexão, uma semana de transformação de lutas, como foi proposto, como é proposto na doutrina espírita para todos nós. O pessoal que fica aqui